Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Hoje nós iniciaremos uma nova série de exposições. E pelos próximos meses, essa será a carta em que meditaremos. E domingo após domingo, aprenderemos aquilo que o Senhor quer nos dizer. E a carta de 1 Coríntios é uma das maiores cartas que o apóstolo Paulo escreveu, e uma das mais famosas também. Essa talvez é a carta que mais abrange diferentes assuntos de todo o Novo Testamento. E a igreja de Corinto foi uma igreja plantada pelo próprio apóstolo Paulo. E você pode ler essa história lá em Atos capítulo 18. Paulo plantou essa igreja. E por ser o plantador dessa igreja, Paulo tinha um carinho muito especial por esses irmãos. Mas, depois de plantar, Paulo segue suas viagens missionárias para outros lugares. E depois de um tempo de ter saído de lá, Paulo recebe algumas informações do que estava acontecendo com a igreja. E o relatório não era tão bom assim. Divisão, problemas de falta de disciplina, irmãos que estavam saindo com prostitutas, problemas de divórcio e casamento, problemas acerca da liberdade cristã, problemas no culto, problemas na ceia, problema com os dons espirituais e assim por diante. Haja problema para tratar nessa carta. Na verdade, tem mais outra carta aos Coríntios, né? Que Paulo vai tratar mais um pouquinho ainda. Mas é justamente por essa situação que a igreja de Corinto estava passando vários problemas, que torna essa carta tão rica. Pois nós veremos como Paulo tenta ajudá-los a entender o caminho do evangelho e a amadurecerem na fé, como cristãos e como igreja. Por isso o título dessa série é O Caminho da Restauração. O caminho da restauração, o caminho proposto pelo Evangelho, para que vidas e igrejas sejam restauradas. Esse é o propósito de Paulo ao escrever essa carta à igreja de Corinto. E hoje a nossa meditação vai ser do versículo 1 até o versículo 9. Então convido os irmãos a fazerem a leitura. 1 Coríntios capítulo 1. Versículo 1, diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Pai, nós rogamos agora para que o teu bendito Espírito desvende os nossos olhos, para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei, Senhor. Vem, Pai, para que essa palavra possa atingir o nosso coração e para que possamos ser transformados. Por meio de Jesus, nós oramos. Amém
Quando nós estudamos para uma prova, para um concurso, para um vestibular, sempre temos uma grande quantidade de informações. Sai um concurso, a gente tem que ir lá no edital, e dependendo para qual área, é um número infinito de assuntos. Vestibular, então, nem se fala. É um número infinito de assuntos, de livros, de matérias que nós precisamos estudar. Então, o que a gente faz? A melhor das estratégias é pegar aquilo que é essencial de cada assunto, aquilo que é essencial a cada matéria, e então memorizar, trazer à memória. É isso que nós fazemos. E Paulo está fazendo a mesma coisa aqui com os coríntios, nesses primeiros 9 versículos. Antes de entrar na solução para os problemas, nas exortações, no direcionamento, Paulo ele vai trazer à memória daquela igreja o que era essencial para eles. E nós veremos que Paulo vai lembrar 3 coisas para aquela igreja nesses 9 versículos. Paulo vai lembrar primeiro quem ele é, quem Paulo é. Em segundo, Paulo vai lembrar quem aquela igreja é, quem a igreja de Corinto é. E em terceiro, Paulo vai lembrar quem Deus é. Essas são as 3 coisas que Paulo quer lembrar a igreja de Corinto, antes de que eles possam serem confrontados, exortados, encorajados e guiados pelas situações que eles estavam passando. Então no versículo 1, Paulo ele começa lembrando aos coríntios quem ele era. E ele diz assim que Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus. Paulo ele se apresenta como um apóstolo. E apóstolo literalmente era alguém designado e enviado para falar e agir com autoridade especial. Então era alguém enviado em nome de outro. E no Novo Testamento a palavra apóstolo é usada em 2 sentidos. O primeiro sentido, ela é utilizada no sentido básico de missionário. Alguém enviado, como Barnabé, por exemplo. Alguém que é enviado por uma igreja como missionário, ou como um apóstolo, por assim dizer, a outra igreja. Então o Novo Testamento, ele usa a palavra apóstolo nesse sentido. Mas há um segundo sentido, que é o sentido que Paulo está usando aqui. Apóstolo também é utilizado no Novo Testamento, como aqueles 12 mais Paulo, que foram escolhidos pelo próprio Senhor Jesus, para terem uma autoridade especial sobre as igrejas. Um apóstolo, então, era alguém que tinha uma autoridade especial sobre a igreja de Cristo. Era alguém que poderia anunciar e falar em nome de Cristo, apresentar doutrinas e explicar doutrinas como se fosse o próprio Cristo. Era alguém que tinha autoridade do próprio Jesus. Então é nesse sentido que Paulo se apresenta como um apóstolo, como aquele que tem uma autoridade para escrever e para direcionar aquela igreja nos caminhos de Jesus. E Paulo, todos os 12, mais Paulo, tinham essa autoridade especial. E um dos critérios para ser um apóstolo é ter visto o Senhor Jesus Cristo ressurreto. Então, por exemplo, quando tem os apóstolos, os 11, querem substituir Judas, e eles vão escolher Matias, antes, enquanto eles estavam pensando nos nomes, eles colocam como critério alguém que foi testemunha, que viu o Senhor Jesus Cristo ressurreto. E talvez você possa se perguntar, aonde é que Paulo viu Jesus ressurreto? No caminho de Damasco, onde o próprio Senhor Jesus ressurreto apareceu a ele, e o escolheu, e o chamou para ser um apóstolo. E Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, nós veremos lá no final, que ele diz que ele foi o último a quem o Senhor Jesus Cristo ressurreto apareceu. E é por isso que nós não acreditamos mais em apóstolos.
Todos os apóstolos já faleceram. Paulo foi o último, como um nascido fora do tempo, ele mesmo diz. O último desses homens escolhidos, que tinha uma autoridade especial sobre a igreja de Deus. E Paulo, ele enfatiza: eu não sou apóstolo porque eu levantei a mão e falei, eu estou me voluntariando aqui. Ele diz que é pela vontade de Deus. Paulo era um apóstolo de Cristo, um enviado de Cristo, pela vontade de Deus. Paulo não poderia bater no peito e dizer assim, olha, fui eu. Foi o próprio Deus quem o escolheu. E por que Paulo estava lembrando isso aos coríntios? Porque nós veremos que os coríntios estavam questionando a autoridade de Paulo. Quem é você, Paulo? E Paulo então já começa relembrando, eu sou um apóstolo. Eu sou alguém que tem autoridade, mas não porque eu quero. Porque Deus quis, porque Deus me chamou. Então esse era Paulo. Um apóstolo, um emissário, um representante com autoridade especial sobre as igrejas, enviado pelo próprio Jesus. E ele diz que está escrevendo junto com Sóstenes, lá no finalzinho do versículo 1. A gente não sabe direito quem é Sóstenes. Provavelmente era alguém que estava ao lado de Paulo ali, enquanto ele estava escrevendo, e alguém que a igreja de Corinto conhecia, né? Então não fazia sentido Paulo dizer que estava escrevendo com ele. Mas agora Paulo vai para o versículo 2. E ele vai lembrar aos coríntios quem eles eram, quem aquela igreja era. E é interessante porque Paulo ele gasta todo o versículo 2, é um versículo grande para falar da igreja de Corinto. Em todas as suas cartas, o único lugar que Paulo fala tanto assim, na sua introdução sobre essa igreja, sobre uma igreja, é aqui. Por isso é importante a gente passar devagarzinho. O que Paulo quis dizer com cada palavra? E ele diz que estava escrevendo, verso 2, a igreja de Deus que está em Corinto. Igreja de Deus. Paulo foi o fundador dessa igreja. Mas ela não pertence a ele. Como nós veremos mais tarde, essa igreja estava dividida em diversas facções. E os irmãos estavam se brigando. E Paulo está dizendo, para gente, a igreja é de Deus. A igreja não é de um apóstolo, a igreja não é de um pastor, a igreja não é de uma denominação, a igreja é de Deus. Foi Deus que deu o seu Filho pela igreja. A igreja é de Deus. Todas as igrejas verdadeiras do mundo têm Deus como dono. E isso deveria nos dar alegria. Deus é o nosso dono, irmãos. Essa igreja aqui é de Deus. Tem coisa melhor do que isso? Mas isso também nos deveria dar temor. Porque isso significa que quando pecamos contra a igreja, nós estamos mexendo com o próprio Deus. Não é contra qualquer um, é contra o próprio Deus. Então Paulo está dizendo, olha, essa igreja aí não é de fulano, cicrano ou beltrano, essa igreja é de Deus, nem minha, que fundei. E ele continua, essa igreja de Deus que está em Corinto. A igreja é a soma de todos aqueles que foram escolhidos, predestinados, comprados por Deus. Mas essa igreja, ela se expressa localmente. Ela se expressa na comunhão visível de irmãos. Se eu sou um salvo, necessariamente eu preciso pertencer a uma igreja. E ele continua, ele diz que essa igreja de Deus, que se reunia nessa cidade de Corinto, aí ele diz, aos santificados em Cristo Jesus. Santificado, essa palavra, significa literalmente separado. Separado. No Antigo Testamento, você tinha, por exemplo, os utensílios do templo. E esses utensílios eram profanos, mas depois que você os consagrava, eles se tornavam santos, separados para o uso divino.
para o uso nas coisas de Deus. Então, Paulo diz que a igreja de Corinto e nós, os crentes em Jesus, são santificados, são separados para Deus. É um povo exclusivo e separado para Deus. E nós somos santificados em Cristo Jesus, diz Paulo. Ou seja, por causa da obra de Jesus, daquilo que Jesus fez, do seu precioso sacrifício. Não é mérito nosso. Esse é o ponto de Paulo. Não é mérito seu. Se você está aqui hoje, se eu estou aqui hoje, pertencemos à igreja de Jesus, é porque Deus nos chamou e porque Cristo morreu por nós. Não é porque eu fui bom, não é porque eu escolhi, eu fui chamado, eu fui separado por Deus. E ele continua: santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Opa, parece que está meio redundante aí, né, Paulo? Santificados, chamados para ser santos, é isso mesmo. Nós já fomos separados para Deus, e agora nós devemos expressar isso em nossa vida. Devemos expressar a santidade de Deus em nossa vida. E é basicamente isso que Paulo vai mostrar agora aos coríntios. Olha, vocês foram separados, santificados e chamados para serem santos, ou seja, para viverem toda a vida de vocês debaixo do senhorio de Jesus. E é isso que Paulo vai fazer agora durante toda a carta. Como que toda a nossa vida deve estar debaixo do senhorio de Jesus, porque eu e você fomos separados para ser santos, para expressar a santidade de Deus, para viver de acordo com a vontade de Deus. E ele termina lembrando que não apenas a igreja de Corinto era o corpo de Cristo. Não, existem pessoas ao redor de todo mundo que adoram ao Senhor. É por isso que ele termina dizendo: com todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então é sempre bom relembrar, né, que nós não somos a última Coca-Cola do deserto, né? Deus tem povo em todo mundo. Todos aqueles que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo fazem parte do povo de Deus. E é isso que Paulo está relembrando àquela igreja. E ele termina, versículo 3, essa segunda parte, dizendo: que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Graça, essa palavrinha que Paulo usa, graça, é a soma de todas as misericórdias, os atos misericordiosos de Deus para com o seu povo. Tudo aquilo que Deus fez para salvar o seu povo em Cristo é a graça. E a paz é o que vem dessa graça. Então não apenas a igreja de Jesus, ela é santificada, chamada para ser santa, ela também desfruta da graça e da paz que vem de Deus. Então é isso que Paulo quer relembrar para essa igreja. Mas antes de seguir, Paulo ele lembra quem ele era, certo? Um apóstolo, pela vontade de Deus. Depois ele lembra quem aquela igreja era, a igreja de Deus, santificada, separada e chamada para ser santa, que desfrutava da graça e da paz. Mas antes de passarmos para a terceira parte, eu preciso fazer uma aplicação aqui. Irmãos, nós precisamos entender que a igreja é essencial. A igreja local, ela é essencial aos propósitos de Deus e para as nossas vidas. Olhe os problemas da igreja de Corinto. Irmãos visitando lugar que não deveria. Divisão. Culto todo bagunçado. Um membro da igreja estava tendo um caso com a própria madrasta e ninguém fazia nada.
Paulo recebe notícias e faz o quê? Além de tudo, questionando a autoridade de Paulo ainda. Paulo recebe essas notícias e faz o quê? Que se exploda. Joga uma bomba aí nessa igreja, Deus. Caia fogo do céu. É isso que ele faz? Não. O que Paulo tenta fazer? Alcançar aqueles irmãos. Aplicar a palavra de Jesus para aqueles irmãos. Imagina, você é pastor da igreja. Aí você vai tirar um período ali sabático, vai ficar uns 6 meses. Aí você recebe a notícia que na sua ausência surgiram problemas. E os irmãos estão indo para a festa, para a boate, e está dividida a igreja, o culto está uma bagunça, na hora da ceia, com vinho, né, naquele tempo, uns ficavam bêbados, na hora da ceia, uns comiam demais e daí não sobrava para os outros, todo mundo se brigando, eu nem volto, Deus abençoe. Mas por quê? Porque a gente não tem uma visão, como a de Paulo, de que a igreja é o povo separado de Deus, é o povo que Deus separou e chamou para ser santo. Deus deu o seu sangue por esses irmãos, por nós. Por isso que Paulo não descarta a igreja de Corinto. Meu irmão, se nós soubéssemos de alguma igreja em Foz, que vivesse como a igreja de Corinto, o que você ia pensar? Eu aposto que você ia pensar, isso aí nem igreja é. É ou não é? É ou não é? É. Mas não é assim que Paulo pensa. Porque ele entende que a igreja é essencial. Paulo quer alcançar aqueles irmãos. Paulo quer ajudar aqueles irmãos. E sim, pecados terão que ser confrontados. Mudanças terão que ser feitas. Arrependimento terá que existir. Mas tudo isso porque Deus ama a sua igreja. A igreja é essencial. E mais uma vez eu preciso enfatizar, e essa igreja ainda estava indo contra Paulo, reclamando da autoridade de Paulo. Mas Paulo engole o orgulho, e tenta ajudar aquela igreja que o estava rejeitando. Por quê? Porque a igreja, grave na tua memória, igreja é essencial. A igreja é essencial para os propósitos de Deus. Deus escolheu a igreja, Jesus morreu pela igreja, e o Espírito Santo vem para habitar quem? A igreja, o povo de Deus. E essa igreja se expressa localmente em uma comunidade. Paulo não está escrevendo para desigrejado aqui. Paulo está escrevendo para quem frequenta uma igreja, uma comunidade de irmãos. Por quê? Porque a igreja local é essencial, meu irmão. Igreja não é um programa de final de semana. Igreja não é um clube, que eu venho, dou o meu nome, me torno membro, apenas para desfrutar do que ela pode me oferecer. Não, igreja é essencial. Isso deveria se refletir nas nossas vidas. Quer ver algumas maneiras? Pais, antes de escolherem a cidade que seus filhos vão fazer faculdade, passa no vestibular, já manda. Pensa se lá vai ter uma igreja boa para ele frequentar. Geralmente a igreja é a última coisa que vem na cabeça na hora da decisão, não é? Quando deveria ser a primeira. Experimenta enviar o teu filho para uma cidade onde não vai ter uma igreja boa para ele frequentar. Daqui a meses, 1 ano, 2 anos, se não for a graça de Deus, vai estar ali no gabinete chorando. Homens, mulheres, quando receberem propostas, quando pensarem em mudanças de emprego, de cidade, o top 2 dos pré-requisitos top 1, ter uma igreja saudável. Mas a gente não pensa nisso, né? O que a gente pensa primeiro? Faz-me rir, né? Está vendo como para nós a igreja não é essencial?
Irmãos, a igreja precisa ser essencial na nossa rotina. Aliás, essa é uma boa maneira da gente ver se a igreja é essencial nas nossas vidas. Pensa, como está a sua frequência aos cultos? Culto não é opcional. O dia do Senhor é um dia separado para estarmos juntos com os nossos irmãos, para adorar a Deus. Não é um programa que, se eu encontrar algo melhor, ou um jogo de futebol melhor, ou uma festinha melhor, eu posso faltar. Se eu penso assim, é porque a igreja já não é essencial ao meu coração. Meu irmão, lembre-se, a igreja local é essencial. Deus decidiu assim. E se eu e você quisermos trilhar o caminho de Deus, nós precisamos alinhar as nossas vidas a isso. Considerar a igreja local essencial nas nossas vidas. Mas vamos continuar. Paulo relembrou quem ele é. Paulo relembrou quem a igreja de Corinto é. Mas agora ele vai para a maior parte, onde ele vai relembrar aquela igreja, quem Deus é. E em resumo, Paulo vai dizer: Deus é gracioso. Paulo relembra a eles que Deus é um Deus gracioso. Olha o versículo 4. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Paulo repete um monte de palavra aqui, né? Eu sou grato pela graça. Eu dou graças a Deus pela graça de Deus. Deus é gracioso, Paulo está lembrando aquele povo. E é interessante mais uma vez notar como que Paulo consegue ser grato para uma igreja dessa. Como que Paulo consegue dar graças por uma igreja dessa? Simples. A igreja de Deus, ele já mostrou antes, né? Santificados, chamados para ser santos, por quem Jesus morreu. Então, mesmo diante de todos aqueles problemas, Paulo consegue ver coisas boas naquela igreja. Geralmente nós temos duas tendências. Ou para nós está tudo errado, e a gente fica ranzinza, a igreja está tudo errado, não consegue ver uma coisa boa. Ou está tudo às mil maravilhas, e a gente fecha os olhos para aquilo que está errado. Não, a gente tem que ter a lente de Jesus, da palavra de Jesus, e aprender a ser equilibrado, a dar graças pelas coisas boas, e a tentar mudar as coisas que estão erradas. E Paulo, então, ele dá graça pelas coisas boas. No versículo 10 já vai começar a lapada. Já vai começar, mas antes Paulo vê que tem coisas boas naquela igreja. E ele diz, Paulo diz que a melhor coisa daquela igreja é que Deus deu graça para eles. E como Deus foi gracioso para com eles? Paulo vai dar alguns motivos. Primeiro, no versículo 5, Paulo diz que Deus demonstrou ser gracioso para aquela igreja, ao enriquecê-los nele, em Cristo, em toda palavra e em todo conhecimento. Obviamente, Paulo não está falando de dinheiro. Paulo está falando das riquezas espirituais, especialmente em toda palavra e em todo conhecimento. Ou seja, Deus derramou graça naquela igreja, pois eles tinham conhecimento espiritual acerca das coisas de Deus, e eles também tinham capacidade de falar de coisas espirituais acerca de Deus. Mas Paulo continua, e ele diz que Deus foi gracioso não apenas dando a eles palavra e conhecimento, mas também, no versículo 6, ao confirmar o testemunho de Cristo entre aqueles irmãos. Então Deus foi quem abriu o coração dos coríntios para responderem à mensagem do Evangelho. Deus é soberano sobre a salvação. É isso que Paulo está relembrando aquela igreja. E se aqueles irmãos foram salvos, está aí a manifestação da graça de Deus. Mais um motivo. Paulo diz no versículo 7, que Deus é gracioso para aquela igreja, porque eles têm todos os tipos de dons. Veja, de maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez essa é a parte mais famosa do livro de 1 Coríntios, né? A parte dos dons, dom de profecia, dom de língua, dom de cura, dom de fé, dom de conhecimento.
Nós vamos chegar lá, se Deus quiser, né? Mas aquela igreja tinha todos os tipos de dons, e isso era o quê? Manifestação da graça de Deus, porque se fosse por mérito, ou aquela igreja não devia ter nenhum dom, né? E é o que é interessante, né? A igreja mais carnal e mais problemática do Novo Testamento era cheia de dons. Para mostrar que avivamento e maturidade não tem necessariamente a ver com a quantidade de dons que a igreja tem. A igreja pode estar cheia de manifestações do Espírito, mas ainda ser muito imatura. Mas por último, Paulo lembra que Deus é gracioso. E agora ele vai para um dos versículos mais lindos dessa carta. Porque ele diz no versículo 8, que Deus é gracioso porque Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, isso aqui é maravilhoso. Paulo está expressando a sua confiança de que aquela igreja iria dar certo, de que aquela igreja iria mudar, de que aquela igreja iria amadurecer. Paulo está dizendo que aquela igreja quebrada, cheia de pecado, cheia de orgulho e vários tipos de problemas, que no último dia eles seriam apresentados diante do tribunal de Jesus inculpáveis. Por causa de quem? Por causa de Deus. Deus faria isso. Aqui está uma das doutrinas mais belas da fé cristã. Aqueles que estão na mão do Senhor, pertencem ao Senhor, estão seguros. Estão seguros. Aquele que vai até Jesus, Jesus jamais lançará fora. E Paulo expressa essa verdade aqui de maneira tão bela, dizendo assim: olha a igreja de Corinto, vocês são imaturos, mas um dia, vocês serão apresentados diante de Deus, inculpáveis. Deus vai amadurecer vocês, Deus vai abençoar vocês, Deus vai guardar vocês até o fim. Que coisa maravilhosa! E como Paulo podia ter tanta certeza disso? Aí ele termina no versículo 9: porque fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Como você pode ter tanta certeza, Paulo? Olha essa igreja. 98% dos pastores desse mundo iriam abandonar a igreja, essa igreja de Corinto, ou igreja problemática. E como você pode ter certeza, Paulo, de que essa igreja vai amadurecer? Simples, diz Paulo, Deus é fiel. Deus não prometeu que vai completar a obra que Ele começou? Prometeu ou não? Então Ele vai. O homem de fé, né? Ele vai. Deus é fiel. Paulo lembra da fidelidade de Deus. E esse Deus nos chamou a comunhão com seu Filho Jesus Cristo. Os crentes não apenas estão em união com Jesus, os crentes foram chamados para comunhão relacional com Ele. Esse é o grande privilégio da fé cristã, meu irmão, conhecer a Cristo. Paulo está tentando relembrar isso aos coríntios. Deus fez tudo isso com vocês, para que vocês tenham um relacionamento com Jesus. Vivam em um relacionamento com Jesus, em comunhão relacional com Cristo. O homem perfeito, aquele que é puro amor, graça e misericórdia. Nós podemos viver em um relacionamento com Ele por causa de Deus. Deus é gracioso, diz Paulo, e vai guardar o seu povo até o fim. Então é isso que Paulo quer que aquela igreja lembre. Deus é gracioso, e Ele vai guardar vocês, coríntios, vai amadurecer vocês.
e vai apresentar vocês inculpáveis diante do trono. E a aplicação para esse ponto é, meu irmão, lembre-se que a igreja está em um processo de amadurecimento. Todas as igrejas de Jesus, igrejas verdadeiras, estão em processo de amadurecimento. Paulo expressa sua profunda confiança de que Deus trabalharia na vida dos coríntios e os apresentaria irrepreensíveis. Mas que dia? No último dia. Até lá é um processo de amadurecimento. É um processo de crescimento, é um processo de errar e acertar, de confessar, de se arrepender, de buscar mais. E mais uma vez, fica gravado na tua mente, como era essa igreja, cheia de problema, dividida, cheia de imoralidade, mas ainda assim uma igreja por quem Jesus morreu. E isso é muito importante para as nossas vidas. Sabe por quê? Porque talvez você esteja desanimado com esse negócio de igreja. Talvez você esteja desanimado. Você tem visto coisas que estão desanimando o seu coração. Mas deixa eu te dizer, meu irmão, a igreja não é perfeita, nem você. A igreja está amadurecendo. Irmãos já tiveram que ter paciência com você também. Tenha paciência. A igreja não é perfeita. Está num processo de crescimento, está num processo de amadurecimento. Vale a pena fazer parte desse processo. Então tenha paciência. Igreja é essencial e está em processo de amadurecimento. Essa verdade também é importante para muitos de nós que lutamos contra o orgulho e a autojustiça. Muitas vezes o orgulho e a autojustiça tomam o nosso coração. Nós vemos irmãos errando e ficamos irados. Queremos punição, queremos justiça. Porque eu fiz diferente. Porque comigo foi assim. E a gente quer justiça, sedento de sangue. A gente quer ver punição. Olha, isso reflete um coração cheio de orgulho, cheio de autojustiça, que se acha num alto patamar e não consegue ver os próprios erros. Seja misericordioso, meu irmão. A igreja está amadurecendo. Se envolva nesse amadurecimento. Não atrapalhe. Calma. Não estou dizendo que temos que passar pano para pecado. Paulo não vai fazer isso. Paulo vai confrontar muito pecado, mas ele vai fazer num terreno de misericórdia, amor e graça. Misericórdia, amor e graça. Não como alguém sedento por justiça, sedento por punição, mas como alguém que quer ver a igreja amadurecendo, que quer ganhar o irmão, que quer restaurar a vida daqueles que precisam. Então calma. A igreja está em um processo de amadurecimento, a igreja não é perfeita, calma. Faça parte desse processo. Faça parte. Não seja mais alguém para atrapalhar. Porque você também está amadurecendo, eu também estou amadurecendo. E até o dia que Jesus voltar, ou nos chamar, nós estaremos nesse processo. Então, tenha paciência, irmão. Lute com orgulho, lute com autojustiça, tenha misericórdia, tenha compaixão dos irmãos. Olha para a igreja com os óculos corretos. Então, esse foi o nosso texto de hoje. Como eu falei, Paulo, ele está relembrando verdades essenciais para aquela igreja. Verdades que deveriam estar na mente daquele povo. Paulo lembra quem ele é. Quem ele é? Um apóstolo, escolhido por Deus. Paulo lembra quem a igreja é. Igreja de Deus, santificada ou separada, chamada para ser santa, e que desfruta da graça e da paz que vem por meio de Jesus.
E Paulo lembra quem Deus é. Deus é gracioso. Deus dá dons ao seu povo, dá dádivas ao seu povo. E é aquele que vai cuidar e amadurecer o seu povo até o dia de Cristo Jesus. É isso que estava na cabeça, é isso que Paulo queria que estivesse na cabeça dos coríntios. Antes de pegar o chicote, estou brincando, tá? Antes de começar a exortação. E para encerrar, eu gostaria de te chamar a atenção para algo que está enfatizado de maneira assim gritante nesse texto. Irmãos, perceba a ênfase de Paulo aqui. É tudo sobre Deus. Veja, Deus foi quem chamou Paulo para ser um apóstolo. Não foi? Paulo não poderia bater no peito, chamar o mérito para si. Pelo contrário, Paulo era um perseguidor sanguinário da igreja. Mas Deus o escolheu. Paulo coloca os méritos em quem? Em Deus. Foi Deus quem chamou os coríntios. Nenhum deles poderia se vangloriar da salvação. Dizer, não, Deus me chamou porque eu era bom, né? Cresci na igreja, nunca fiz coisa muito errada. Não, foi Deus quem chamou os coríntios. Foi Deus quem abriu o coração deles e confirmou a mensagem do evangelho. O mérito dos coríntios terem sido alcançados era de Deus. Eles não poderiam se vangloriar nem de ter dons. Não, eu tenho esse dom porque eu orei e Deus me deu esse dom. O que é isso? Eu tenho esse dom porque eu orei bastante, a glória é minha. Paulo diz, quem deu os dons aos coríntios? Deus. Nem isso eles poderiam pegar o mérito era de Deus. Você consegue ver o que Paulo está fazendo aqui? Você consegue ver? A glória é toda de Deus. Tudo acontece por causa de Deus, mas não apenas de Deus Pai, porque Paulo repete 9 vezes aqui a palavra Cristo, 9 vezes a palavra Cristo, e Paulo está dizendo, tudo aquilo de bom que Deus faz a nós, só acontece por causa do sacrifício de Jesus. Tudo de bom que Deus nos faz, tudo de bom que Deus nos dá, é por causa do sacrifício do seu precioso Filho. Não há esperança fora de Cristo, meu irmão. Não há esperança fora de Cristo, não há crescimento fora de Cristo. É isso que a igreja de Corinto, é isso que a igreja Batista Itaipu precisa ter na mente. Se queremos trilhar o caminho da restauração, se queremos trilhar o caminho do amadurecimento, precisamos buscar a ajuda de quem? De Cristo. Porque nada acontece, Paulo já mostrou, sem a ajuda de Deus, sem a ajuda de Jesus. Então, nas próximas mensagens, nós veremos várias orientações para as várias áreas da nossa vida, para as várias áreas da nossa igreja, mas precisa estar na nossa mente. Nós não conseguiremos pelo nosso próprio braço. Nós precisamos começar fazendo o quê? Pedindo ajuda de Deus. Pedindo ajuda de Deus. Vamos fazer isso agora então?